Galera, temos aqui esse corte do Jogo Aberto da Band repercutindo a treta entre Neymar e Robinho Júnior. Vamos ouvi-los agora e tentar entender o que aconteceu, né? Bem, eu não vou julgar ninguém aqui sem prova, né, cara? Então, eu só vou acompanhar aqui os comentários do pessoal do Jogo Aberto da Band e tentar entender o que aconteceu. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Ulisses Costa, qual é o seu parecer pelas informações divulgadas? Porque, por enquanto, não tem uma definição dada pelo Santos e as notícias estão só sendo pulverizadas. Tem que ter as imagens, né? Acho que qualquer tipo de posicionamento nosso seria liviano, tanto para um lado quanto para o outro. Mas pelo que eu conheço o Neymar, é brincadeira. O que foi? Eu vou abrir uma notificação contra você também, você vai gostar? Você tá entendendo? Aí. É isso aqui, entendeu? É eu, Capela, eu que brinco com o Sgarbi. Já me bateu. É que às vezes você tem intimidade para brincar com uma pessoa e não com outra. E a gente acha que Robinho Júnior, pelo pai, pela história com o Neymar, que não seria desse jeito. Eu tô fazendo essa encenação aqui porque foi a informação que eu recebi. Que foi desse jeito. Foi desse jeito, tá? Que é o jeito do jogador maduro educar o jogador que tá chegando. Que todo mundo fala, o juvenil, pega a água, pega não sei o quê. Hoje é muito mimimi no futebol, mas eu não estou falando que foi isso ou que foi aquilo. Né? Nós vamos aguardar para ver as imagens que o Santos vai ter que revelar para ver o que aconteceu. Pelo que eu conheço do Neymar, entendeu? Porque na vida, Renata, você sabe qual é a pior coisa na vida? A ingratidão. Edu falou isso hoje. Né? É a ingratidão. Você viu o programa? Foi muito bem, Edu. A ingratidão. E o recado tá dado. E sabe para quem... Só que a gente não pode julgar o Robinho Júnior também sem saber, né, cara? E realmente, o que aconteceu? Como que aconteceu? Foi um tapinha? Foi um tapão? Foi uma rasteirinha? Foi uma rasteirona? Como que foi? Foi agressão? Não foi? Foi brincadeira? Não foi? Então a gente não pode julgar nem o Neymar sem saber e nem o Robinho sem saber. Primeiro a gente precisa das imagens, né? Então é o seguinte, pelo que eu conheço o Neymar, ele seria incapaz de agredir. Cara, o cara que mais apanhou no campo de jogo e nunca revidou. Que esse cara apanhou jogando futebol e não revidou de agredir intencionalmente alguém, entendeu? Existem as brincadeiras, existe a pressão, existe a cobrança para que o atleta que está surgindo tenha uma postura legal, é para corrigir, é para ajudar, entendeu? Mas vamos esperar as imagens para ver o que aconteceu. Eu, Ulisses Costa, não acredito em uma agressão do Neymar. E se tiver, vai ser uma decepção para mim. Sgarbi, qual é a sua postura analisando que eu sei que rede social e tudo mais, você acompanha as notícias, porque por enquanto as informações só estão chegando e aos montes. Eu conversei com uma pessoa que estava no treino hoje de manhã mas a pessoa me falou que foi bem diferente do que foi citado em primeira mão assim, em relação à agressão. Falou que o Robinho Júnior estava ali meio folgado no treino com os caras mais velhos, foi jogar, o que já saiu também, foi jogar esse X1 com o Neymar, deixou o Neymar, deu um carrinho ali na bola, uma discussãozinha de, você não fez o gol, ele tentou dar uma cavadinha, você não fez o gol. Aí o Robinho, fica aí no chão então. Aí Neymar, me respeita, moleque, tal, passou uma rasteira ali, também negócio meio na brincadeira, tava ainda um tom de brincadeira. E aí o Robinho continuou crescendo um pouco pra cima do Neymar, o Neymar ficou incomodado ali e não se sabe nem ao certo se foi de fato um tapa ou se foi meio que um empurrão assim no rosto do Robinho Júnior, assim, no sentido de sai pra lá, moleque. E no momento que o Robinho saiu, chateado com a situação, o Neymar foi na hora pedir desculpas, porque, pesou com o moleque mais novo, tal. E até onde o Santos entendia já estava resolvido ali. O problema foi que externou, e aí ou familiar ou staff do Robinho ficaram incomodados com a situação, ou o staff pode ter visto uma brecha numa situação também, porque a gente sabe que envolve a questão da renovação, que foi, de certo modo, ali conturbada, para essa situação virar esse alarde. Se teve agressão, não justifica a agressão. Todo mundo aqui é contra a agressão. Só que assim, se foi uma situação de treino, temos aqui três caras que viveram futebol, e todos esses caras que viveram futebol dentro de CT, de tudo, falam que isso aconteceu. Tem um aqui que tava ali também dando porrada no Roger Guedes no Palmeiras. Aniversário do Roger Guedes. Aniversário dele. Aí a gente foi fazer um carinho nele. E são coisas assim que normalmente acontecem. Quando é o Neymar, a questão é potencializada. Então, na minha opinião, ter vazado dessa forma só prejudica os dois lados da história, tanto o Robinho quanto o Neymar. O que o Robinho fez no Real Madrid, vocês lembram? No soco, na agressão? O Gravensen. Ele estava lá, o Cicinho estava no campo. Foi separado pelo Júlio Batista. Um carrinho também que o Gravensen se deu por trás no Robinho. O Robinho levantou, foi peitar ele e o Robinho fez assim com a mão e pegou no rosto. E como pegou no rosto, o Robinho não foi para dar soco. Pegou no rosto, aí o Gravensen ficou cego aqui.
saiu no mundo todo. Só que o quê? Foi tudo resolvido no vestiário. Ninguém é a favor de agressão. Mas é o quê? Ali são jogadores, é o calor da partida, pode do treinamento. Né? Futebol pode não, tudo. Nem tudo, pode nem tudo. tudo. A questão é assim, não pode faltar até o torcedor com respeito. vai querer bater no jogador não pode também. Com respeito, você não pode trazer... Vai bater, ninguém fala nada. Isso daí não pode causar uma desunião no grupo. É algo que você tem que controlar ali. Por isso que a assessoria, a presidência deveria dar a cara a tapa e falar, ó, tá tudo resolvido. Essa questão do staff aí, foi o posicionamento deles, nós vamos tentar resolver também. E só 2 segundos. O próprio Robinho, ele quer que essa situação se resolva. Pelo que eu soube hoje de manhã, ele quer, só que tem esse imbróglio com os familiares e staff de que querem atrás dessa situação, só que o próprio Robinho já conversou com o Neymar no caso e tá tudo bem entre eles e que essa situação se resolva. Capelanes, e você? Eu acho que a gente está vivendo uma grande inversão de valores nesse país. A verdade é essa aí. Agora a gente está mais acusando o Robinho de estar errado, a gente está mais punindo o sujeito que foi agredido porque ele está levando ou externando uma situação com o seu staff e ele está no direito dele. As pessoas acham que no futebol pode tudo. O Capela é Nutella. Eu não sou Nutella, não. Mas eu quero ver você aí, no seu trabalho, você ser agredido ou ser desmoralizado, se você vai ficar feliz. E esse negócio de que no futebol pode tudo, por isso que passam pano para racista, por isso que passam panos para vários problemas. Obviamente que essa questão envolvendo o Neymar, ela é muito menor comparada aos maiores problemas que nós temos, como eu acabei de citar aqui. Agora, a gente não pode normalizar. E eu já cansei de ver um monte de gente normalizando, e eu discordo, porém respeito a opinião de todos. Agora, vamos falar sobre informação. Eu não coloco a mão no fogo por todos os jornalistas, não sou corporativista, em hipótese alguma. Agora, quem trouxe a informação em primeira mão foi uma pessoa muito séria chamada Ana Canedo, lá do GE, que trouxe a informação embasada. Ela soltou a bomba, e eu fui apurar com muita gente do Santos. Me chama a atenção que o Neymar é o primeiro a usar a rede social para responder, dar indireta, direta para todo mundo. Nessa questão se calou. Robinho Júnior não falou, Santos não falou, departamento jurídico não falou, staff do jogador não falou, ninguém se manifestou. Mas sabe por que o Neymar se ninguém não falou? se manifestou, sabe por que o Neymar tem coisa não falou? nesse negócio porque aí, senão velho. Os jornalistas assim vão se posicionar e falar aqui, ó, ao invés de estar concentrado no jogo, tá querendo se justificar. Não, senhor. Essa que é a questão. Todo mundo esperando uma justificativa. Cai em cima do Neymar. Todo mundo espera uma justificativa. Ninguém tá querendo Mas você não espera uma Não tem justificativa. Galera, uma pergunta pra vocês. Se fosse ao contrário, se o Robinho Júnior tivesse feito isso com o Neymar, né? Que estão falando na imprensa, dado um tapa na cara do Neymar e dado um rasteiro no Neymar, o que vocês acham que tinha acontecido com o Robinho? Será que já teríamos imagens, por exemplo? Comente aqui o que vocês acham, tá? Só pra gente refletir. Primeiro lugar do clube? Por que o Neymar ou o Robinho tem que falar sobre isso? Não, o Santos deveria se manifestar. Então, A mas minha você crítica... tá falando outra coisa. Não, acabei de falar do Santos, Pra mim, Renata. assim, a primeira instituição é o clube. Acabei de Se o clube falar. deixou que vazasse o assunto, isso virou... Gente, tá em toda a mídia esportiva internacional. Correr. Porque é o Neymar, não é pelo Robinho Júnior só, é pelo Neymar e pelo Robinho, filho do Robinho. Então eu acho que o Santos é que tem que resolver esse primeiro lugar. Gente, os caras estão concentrados os dois no Paraguai, tem um jogo de Sul-Americano. Mas eu acabei de falar... Gente, atenção. Esse é o caminho que eu acho que depois, se eles quiserem falar, que falem, mas primeiro o clube. Eu tenho uma coisa a dizer aqui. Eu tenho uma entrevista marcada com o presidente Marcelo Teixeira, talvez seja em primeira mão, para que a gente possa divulgar. E, obviamente, que eu vou questionar essa situação também. O mais importante, além que, repito, o Santos se manifestar publicamente, ser o primeiro, mas também o Santos emitiu um comunicado oficial bem protocolar. Vamos analisar. Tá investigando. Vamos investigar. Tem que abrir uma sindicância. Já tem imagem lá, pô. É só vocês pegarem e terem um pingo de hombridade e transparência e respeito com o torcedor e divulgar. Agora, dito isso, a informação que eu tenho é que não foi um tapinha lá. Não, foi agressão mesmo. Desmoralizou o cara, tá? Agora, por outro lado, Robinho Júnior, eu acho que você tá muito mal assessorado. Primeiro que você é uma perna no dia a dia. Você é uma perna no dia a dia. E eu posso aqui dar várias fontes de pessoas que já me falaram que você tá muito perninha aí internamente, tem que baixar um pouco a bola. E se você quer sair do Santos, por mais que você ainda talvez não seja todo um homem formado e tá se conhecendo como atleta profissional, seja transparente, porque ficar dando recadinho, falar com o staffzinho pra tentar uma rescisão, é mais bonito falar, eu não quero ficar no Santos, e aí você mete o pé pela porta da frente. Acabou. O Everton Guimarães tem informações sobre isso, Everton. Quero saber também o seu parecer, a sua opinião sobre esse caso, que era para ser interno e hoje virou mais importante do que jogo, do que tudo, porque é o que se fala na mídia e aqui no Jogo Aberto também. Então, Renata, fica difícil emitir qualquer tipo de opinião baseado só nas versões, né? Porque tem gente que diz que foi leve, tem gente que diz que foi muito pesado, tudo isso. Eu não sei, sinceramente, se o staff do Robson Júnior
faria esse tipo de movimento de, inclusive, pedir até rescisão contratual se tivesse sido uma brincadeira, né? Mas eu prefiro esperar as imagens para emitir qualquer opinião. Eu não sei nem se essas imagens vão aparecer, mas eu acredito em gente séria que deu parecer. Nós tivemos muita gente séria da imprensa falando que o negócio não foi tão leve assim, e agora estou ouvindo aí o Sgarbi e o Ulisses dizendo que não, foi só uma brincadeira e etc e tal. Acho que pela proporção que tomou, não me parece ter sido uma brincadeira. Curiosamente, no mesmo treino, o William Arão foi expulso, né? Porque deu uma chegada num jogador lá e o Cuca expulsou ele do treino. Veja só que o clima tá leve lá no Tá legal lá o clima lá, hein? Agora, diante de tudo isso, Renata, o Neymar se incomodar com o drible me causa até um certo espanto, né? Porque a vida inteira, muito entre aspas, ele foi um cara debochado. E quando eu falo deboche, eu não estou desmerecendo, tá? De ter um futebol meio debochado. Ele, Ronaldinho Gaúcho, Denilson Show, Edilson Capetinha, Denner e vários outros, né? Então, assim, se incomodar com o drible, então ele não pode achar ruim quando algum jogador ao longo da história tenha se incomodado com os dribles dele. Isto posto, o Atlético, eu confirmei a informação no Atlético, o Atlético espera, o Atlético até tinha uma reunião marcada com a mãe do Robson Júnior há algum tempo antes da situação dele ter sido resolvida no Santos. Ele faria uma reunião aqui, a Vivian, né, aqui com o Atlético para trazê-lo para o Atlético. E aí o Santos acabou resolvendo a situação dele e agora o Atlético aguarda, confirmei isso ontem à noite, com uma pessoa importante dentro do clube, o Atlético aguarda a resolução dessa situação aí. Se o Robson Júnior ficar por lá, fica no 0-0. Se o Robson Júnior conseguir a rescisão no Santos, o Atlético deve, porque teve um período que o Flamengo também se interessou, teve clube do exterior e tal, o Atlético disse, se quiser conseguir fazer a rescisão e quiser jogar aqui, a gente está de portas abertas esperando. Relevante que o Atlético Mineiro teria, então, essa conversa com o staff do Robinho Júnior para que ele saísse do Santos, que renovou recentemente, só para lembrar, as imagens estão na internet, foram mostradas aqui. Isso é interessante, ele tem uma proposta de outro lugar. Agora, Marco Aurélio Cunha, poderia, caso você estivesse lá no Santos, na função que sempre exerceu, coordenando tudo, ter que resolver esse pepino. Qual seria a sua postura se tivesse uma situação como essa? Precisaria ver o que aconteceu. Mas eu acho que é muita conversa para pouca coisa. O Robinho e o seu staff devem estar usando isto, uma versão para poder sair do Santos livremente. Deve ter alguma coisa, algum boi na linha, para que ele possa sair, fazer uma rescisão por justa causa, por unilateral. E eu acho que ele está errado. Eu acho que, embora possa ter tido um entreveiro lá, briga e tal. Eu já cansei de ver briga em treino, porrada. O jogador tem esse tipo de coisa. Ah, é legal? Não, não é legal. É bonito? Não, não é bonito. Mas o futebol tem esse tipo de acontecimento. E você tem que baixar os ânimos, chamar os dois, conversar. Que isso? Onde vocês vão? O que estão pretendendo? E aí dá fim ao problema, porque o futebol é o seguinte, sai uma faísca, você apaga. Se você puser gasolina, pior. E aí puseram gasolina. E eu não sei porque o staff do do Robinho está criando essa situação. Eu acho que está exagerado por uma treta, uma briga do campo. Então, se fosse assim, tinha que pegar os 22 jogadores do Atlético e Cruzeiro e pedir rescisão de todos. Porque foi uma briga muito maior. Então, me desculpe. E em campo, né? Pública, campo, passando pública, na TV, em todos os meios. Mas é com o adversário, né, doutor? Não pode. Ninguém falou que pode. Ninguém falou que pode aqui. Eu tô falando que é diferente a situação. Porque vocês passam pano pro Neymar. Porque querem ser amiguinhos do Neymar, vão passar pano pro Neymar. É o Neymar Zete, vai Neymar Zete. Deixa eu falar. Fala, doutor, vamos lá. Sua vez, doutor, vamos lá. Já falou bastante. Vamos lá. Vocês viram no jogo do Atlético Mineiro... Eu te agredi, doutor. Sim, a decisão. Briga no jogo aberto, meu Deus! Agora, no último jogo. Renan Lodge com o Lianco, próprios companheiros. Os próprios companheiros. O cara foi expulso, o Lodge veio, deu uma chamada no Lianco, forte, merecida,
E tá tudo certo. Outra coisa, doutor. Não é. Claro que é, doutor. Não, uma coisa rasteira dar um pública. tapa na cara do rapaz. Pô, Outra coisa é você cobrar o cara em campo. Você quer comparar. Você Rapaz, viu o Peraí, foi um tapa na cara. Eu não Você tenho essa viu o informação. tapa Foi um na tapa na cara? Eu vi o Romário dar um tapa no jogo São Paulo e Fluminense. O Andrei. Sim, década de 90, início dos anos 2000. O mundo mudou, doutor. Não importa. Tem que acompanhar a evolução do mundo. A gente não Não, pode agressão normalizar sempre foi agressão pô. no futebol. Se ela é grave, grande, hein? tem instâncias para que possam conferir isso, o clube pode ver isso, comissão técnica. Quase uma algema. Agora, gente, eu acho sempre assim, um jogo é sempre um espetáculo, é súmula, tá tudo acontecendo. No treinamento, deveria ter uma forma deles até conversarem pelo histórico do Robinho Júnior, do Neymar. A gente não sabe o que aconteceu e que isso veio a público, e o que veio a público com mais ênfase é o fato, Edu, de que tem uma notificação extrajudicial do staff do Robinho Júnior. Renata, Pro Santos. Eu vejo assim, eu acho que foi uma gota d'água. Pelo comportamento que ele está tendo diariamente ali no Santos. Muitas atitudes que o elenco não está gostando. E foi, de repente, uma faísca que teve ali e explodiu. Até porque os relatos que eu ouvi de que mesmo depois que aconteceu a suposta agressão, o Neymar foi, conversou com ele, pediu desculpa, né, vem aqui e isso acontece. Então, o que eu também fiquei sabendo, eu vou conversar com a sua mãe, com o seu staff e vou falar com o seu pai. Pode ir lá, liga lá pro meu pai. Entendeu? Então, para você ver, de repente, a petulância, de repente, aquela coisa de abaixar a bola, como todo mundo está falando. Então, são situações que a questão que o Capelanes fala, né, de normalizar, ninguém está normalizando aqui a agressão. Não. Mas só que, infelizmente... Coisa do futebol, eu ouvi aqui. Coisa do futebol. Nós estamos trazendo futebol. futebol. Porque a gente viveu aquilo ali, a gente sabe como que funciona. Então não adianta. Porque eu não joguei, eu não posso falar sobre a situação. Não tem essa história. Ó a treta no programa agora, né, cara? Ele tá fazendo o relato dele, você tá entrando aí. Agora não vai por esse caminho, não. Não, a minha experiência é que eu já vivi várias situações como essa e foi resolvido ali. Eu também. Entendeu? Ninguém normaliza joguei. isso, mas foi resolvido ali internamente. Agora, externar isso da maneira como foi, dando 48 horas para se explicar se não pode dar rescisão, isso aí para mim tá usando uma situação como essa para tentar sair, porque se arrependeram de renovar o contrato com o Santos. Pode dar uma sublinhada rápida? Eu sei que eu já falei bastante, mas acho que é importante. Você é um contraponto, eu acho que o Brasil, atenção, você que está assistindo, o Brasil é engraçado. Né? Veja só como é o Brasil atualmente. A pessoa que comete um erro, 2, 3, 4, 10, e ela pede desculpas, ela é um santo. Olha só, mas pedir desculpas. As pessoas que não cometem erros, elas são um lixo. Não comete mais ou menos assim que a banda toca. Quer dizer, o Neymar não é a primeira vez, a terceira vez, a 10ª vez. Como ele pede desculpa, ela vira santo. A pessoa que não comete problemas, ela não vale nada. É isso que vocês estão querendo dizer. Você sabe se ele não comete problemas e erros lá dentro do Santos? Não, por enquanto não externou. Então, acabou. Mais uma por vez. enquanto não externou. Se o senhor tem poder de polícia detetive, o senhor apresenta aqui as provas. Você está acusando. Eu Por acabei isso de é que trazer eu acho que informação. o Santos, já que ganhou essa proporção, tem que se E, manifestar. gente, me desculpa, é uma irresponsabilidade nossa isso. aqui tomar um lado forte para um lado ou para o outro. Não, senhora, eu não tô lado nenhum. Até porque não tomei lado Robinho nenhum. Júnior e Neymar são atletas do Santos. São jogadores e ativos do clube. Então, um é muita promessa, juventude, e o outro é uma realidade, é um dos jogadores mais badalados há quantos anos no mundo. Renata. Então, o Santos tem que se manifestar. Porque, gente, acabar com isso de uma vez por todas. Não é irresponsabilidade. O problema é que eu não tenho medo de me posicionar contra o Neymar, por exemplo. Eu tenho medo. Muita gente. Se você vai vestir a carapuça, muita gente tem medo de se Capelani, você tem que posicionar. parar com essa mania de achar que todo mundo é contra ou a favor do Isso, Neymar, tem time Neymar ou não. Se fosse o uma futebol é o lugar onde o Neymar habita. porque E o isso, Neymar até Gerson e do hoje, Varela se lá, ele fosse um quando teve a jogador briga que já do não soco. tivesse mais utilidade, ninguém falava nele, só se fala nele de Só uma pergunta. Só uma pergunta. Não é questão de amizade, de proximidade, de benefício, isso é um absurdo. O staff do Robinho Júnior apresentou a questão lá pro Santos, alegando o quê? Que o ambiente de treinamento lá é um ambiente que não fornece uma segurança adequada. Agora, vem cá. Então aí, você que é o caçador de coinência, onde que o Robinho Júnior tá? Tá no Santos. Onde agora, nesse momento? Concentrado. Onde ele tá? Concentrado. Sim, e daí? Se fornece esse risco pro menino, por que ele tá concentrado e não tá na casa dele? Eu vou além, Por que ele não tá na casa dele? E vou No além mesmo para avião? você. Por que renovaram o contrato com o Santos? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Então, Presta assim, atenção uma aqui, coisa ó. com a outra, gente. Presta atenção aqui. Ainda bem com a musiquinha. Robinho Júnior, se não quiser ficar no Santos, pode ir também, viu? Não vai mudar nada. Calma, esse papo a gente vai seguir no
Imagem arranhada, possível multa e rescisão na mira, os bastidores da treta entre Neymar e Robinho Júnior, os dois Júnior. O Santos admite um clima pesado no clube com a confusão no treino de domingo e a consequente notificação extrajudicial de Robinho Júnior, na qual cobra providências e acusa Neymar de agressão. Isso tudo às vésperas de um duelo decisivo contra o Deportivo Recoleta pelo Grupo D da Sul-Americana nesta terça-feira fora de casa. Depois de ver o caso ser amenizado com o pedido de desculpas de Neymar no CT Rei Pelé, por passar do ponto, o clube agora administra a repercussão sobre Robinho Júnior, que teve a imagem arranhada com parte do grupo de jogadores por levar o ocorrido para fora dos vestiários, segundo relatos. Nos bastidores, atletas veem a quebra de uma máxima do futebol por parte de Robinho Júnior. Ao documentar a acusação de agressão contra Neymar no treinamento, problemas de dia a dia se resolvem no vestiário. Por outro lado, o staff do jovem jogador de 18 anos aguarda o recebimento das imagens do treinamento para tomar o próximo passo. Não está descartado o pedido de rescisão unilateral do contrato em mais um caso conturbado da equipe do camisa 7 do clube, a equipe do Robinho Júnior, tá? Bem, comemorada a renovação de Robinho Júnior com o Santos até 30 de março de 2031, ocorreu com semanas de desgastes entre as partes. Fontes do clube, em meio ao processo de renovação, asseguraram que o staff do Menino da Vila determinou em certo momento que o camisa 7 não atuasse pelo sub-20, mesmo com a sugestão de Vojvoda, técnico da época. Em abril, as duas partes chegaram a um acordo e acertaram a extensão do contrato com valorização salarial e um projeto para os próximos anos. A equipe de Robinho Júnior até aqui teve um dos 4 desejos atendidos na documentação enviada ao Santos: a instauração de uma apuração do ocorrido no treino de domingo, uma possível punição como multa ou desconto no salário para Neymar, que viu o caso como encerrado no domingo com o pedido de desculpas, pode ocorrer depois dessa sindicância. O próprio Santos via a confusão sepultada no domingo antes da notificação extrajudicial enviada pelo staff do camisa 7. Agora o clube tenta focar na partida dessa terça-feira e amenizar o clima pesado no Paraguai antes de retornar à pauta. Procurado, o staff de Neymar não quis se pronunciar sobre o ocorrido. Tá aí, então, galera, essa matéria aqui do GE, né, sobre a treta entre Neymar e Robinho Júnior. Comente aqui o que vocês acham de tudo isso. Deixa aquele like para fortalecer, para ajudar. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E vamos ficar de olho nesse caso e tentar entender o que aconteceu se aparecerem as imagens. Valeu, tamo junto, saudações e fui!